Na nossa aula de hoje vamos falar do comunitarismo. Então, depois da obra do John Rawls, vários autores ali, eles começam a fazer críticas e cada um deles tem uma abordagem diferente. Nós vamos ver aqui, por exemplo, hoje nessa aula o Charles Taylor. O Charles Taylor ele diz o seguinte: o John Rawls ele teve lá o seu mérito, escreveu aí uma grande obra, Teoria da Justiça, mas a Teoria da Justiça do John Rawls é como se ela apagasse aí as características sociais. Aquilo que faz a pessoa estar na comunidade, isso é algo que é muito importante. Então, o reconhecimento social. Então, você, por exemplo, estar dentro de um grupo, você está dentro de uma comunidade, isso vai te influenciar na maneira com a qual você compreende o que é a justiça. Isso disse aí o Charles Taylor. Então, para os comunitaristas, que são vários e pensam aí de uma maneira distinta, inclusive temos aí o Michael Sandel, bem famoso, que escreveu aquele livro Justiça, qual a coisa certa a fazer. Então, alguns autores o consideram aí como um autor comunitarista. Isso quer dizer o seguinte: autores que se preocupam com a abordagem da comunidade para compreender o que é a justiça. Isso é um comunitarista. E esse é a principal característica desses autores que, a partir do livro Teoria da Justiça, do John Rawls, começaram aí a criar novas teorias e começaram a criticar aí o pensamento do John Rawls. E agora vamos estudar um pouco aí sobre eles. Então o Charles Taylor, ele compreende que o liberalismo igualitário ele precisa aí de novas alternativas. Algumas coisas que não ficaram legais. Ele diz o seguinte: na década de 70 nós tivemos aí a Guerra Fria. E quando a União Soviética ela perdeu, com o comunismo sendo aniquilado, teve-se a ilusão de que todos os homens eles passariam aí a viver numa aldeia global, que é aí a ideia da globalização. Então, a globalização ela trouxe aí a ideia de que todos fossem incorporar o pensamento dos Estados Unidos, os mesmos valores e as mesmas perspectivas. Então, a globalização surgiu com esse intuito, mas as comunidades elas receberam essas informações de maneira diferente. Então, os aspectos culturais são importantes e muito importantes. Então, Charles Taylor ele vai dizer: a justiça não é universal. A justiça ela depende da comunidade. A justiça depende da cultura. E a noção de bem ao conceito de justiça. Então é isso, pessoal. Vamos trabalhar a justiça segundo esses autores em uma perspectiva comunitária. Então, é importante analisar o quê? É importante analisar o papel que essas pessoas ocupam na sociedade para entender o que é a justiça. Lembra lá no John Rawls que as pessoas elas eram livres, elas eram razoáveis, elas eram racionais e elas estavam aí sob um véu da ignorância e elas eram também moralmente iguais? Não, gente. As pessoas, de forma alguma, elas não são assim. As pessoas, elas não são moralmente iguais. As pessoas, elas não são sempre razoáveis. E sim, as pessoas estão aí presas em uma realidade, em um contexto social. Isso vai influenciar naquilo que elas consideram como justiça. Esse é o Charles Taylor. É assim que o Charles Taylor elabora a sua teoria. Então, ele considera que o erro do véu da ignorância, ter uma concepção asséptica, essa concepção limpa, essa concepção aí bem difícil de se conceber, segundo Charles Taylor, o método desenvolvido por John Rawls, ele tem aí uma incoerência filosófica. Que incoerência é essa? Ao construir esses princípios, essa noção de justiça desconsiderando o ambiente social que o indivíduo se desenvolve, bem como as práticas e tradições que definem aí a sociedade, que dão ênfase aí ao individualismo e ao racionalismo. O Charles Taylor ele vai dizer que não é bem assim. Recapitulando, o utilitarismo do James Bentham, ele faz o quê? Ele faz um cálculo entre o prazer e a dor para alcançar a felicidade social. Então, para ele, o Estado deve garantir o bem social. O que faz o John Rawls? O John Rawls, filósofo aí da década de 70, ele faz aí a estratégia contratualista para chegar a dois princípios, que chamados esses de liberdade e igualdade, e ele vai criticar, se contrapor ao utilitarismo. O libertarismo, do Robert Nozick. O libertarismo também surge na década de 70 e para ele o que importa mesmo é a propriedade.
mais mercado e menos Estado. Então ele é um crítico do liberalismo igualitário. E o comunitarismo, tendo como representante principal Charles Taylor, ele também na década de 70 vai partir da teoria do Rawls para dizer que o John Rawls ele esqueceu das relações comunitárias e que isso é importante, né, para o conceito contemporâneo de justiça. Então, pessoal, sobre o comunitarismo é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula.